Olá, olá pessoal, ainda não entrou ninguém, porém como vai ficar salvo, eu quero já desejar uma ótima noite, um ótimo dia ou uma ótima tarde. Não sei que horas você vai participar, mas tenho certeza que vai ser um tempo poderoso. Olha lá, Rosalina já entrou, Sandra já entrou, Júlia Mello já entrou, Nana, Camila Alcântara, meu Deus do céu, essa live tá poderosa. Já vai clicando no aviãozinho, mandando para outras pessoas, convide mesmo pessoas para que a gente possa conversar, desfrutar de um tempo legal. A Yula, ela realmente tem um chamado poderoso, ela tem uma função bem específica nesse reino e tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado nesta noite. Então, vai convidando aí a galera pra gente poder. Ah lá, Rosalina de DF, Brasília. Rosalina, ó, pertinho, hein? Dá pra você vir, hein? Priscila, seja muito bem-vinda. Vai convidando, gente, vai convidando. Tá chiando, né? Então você sabe que a hora que eu gravei agora há pouco eu também achei que tava. Mas vê se melhorou um pouquinho agora. Vai falando como é que tá o som aí. Eu nem peguei fone hoje, da última vez eu acabei não usando fone. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Olha só quem tá aí, Nildes, minha amiga profeta do manto, poderosa. Como vocês estão? Melhorou o áudio agora, gente? Se melhorou, dá um like aí, dá uma curtida. Renatão, personal. Yula já tá chegando, já está aí. Maria Helena, como você está? Como tá aí na sua terrinha nova? Ainda tá chiando? Será que eu pego um outro fone? Mas não tem fone. Não sei o que tá acontecendo, viu? Vou tentar melhorar aqui alguma coisa. Boas notícias, que isso. Bom, eu vou convidar a Yula já. Eu pretendo falar bem pouquinho, vou deixar bastante com a Yula. Daí, se ficar chiando muito, a gente vê o que faz. Também, ó, Camila entrou agora. Camila, aproveita que você tá na mesma casa do que eu. Se você quiser ir lá na minha bolsa, pegar os fones e trazer aqui pra mim, eu agradeço. Porque mulher, além de profeta, ela pode ajudar também, eu não é. Enquanto isso, eu vou convidando a Yula aqui. Bom, a Yula, eu tive o prazer de conhecê-la no Rema. Na verdade, acho que um pouquinho antes do Rema. E desde que a gente conheceu a Yula, nós ficamos encantados com a simplicidade, com a espírito, com a paixão pelas coisas do Senhor. E é sempre bom caminhar com ela, é uma pessoa que nos energiza, assim. Ah lá, Yula. Tava falando de Eis-me você. aqui. E aí, como você está, Yula? Muito bem. Agora parece que o som melhorou. Será? É só você entrar, ué. Você entra já, Oh, glória a a Deus. unção Mas já não é, não. Eu acho resolve que na é hora. o Instagram. Esses dias o Instagram tá com essas tiadeiras, sabia? Sério, mas não vai Tá dar nada, não. posicionada aí. Bom, gente, você sabe que eu sou amadora com essas coisas aqui de posicionamento, mas eu vou conseguindo. E você é amadora, quem dera a gente, Yula. Você Oh, é glória a profeta Deus. internacional. Oh, glória, eu recebo essa palavra. Sou mesmo, em nome de Amém, Jesus. amém, amém, amém. Aí a Priscila Yula, Augusta, doutora Priscila Augusta, e minha amiga que está falando lá da Bahia, está falando lá de Eduardo Magalhães, falou que o som melhorou. aí sim, ó. Fabiola tá aí também. Ó, Fabiola, querida Rosalina, as meninas estão todas aí. E eu sei que elas estão muito interessadas em saber como que essa escola Ninho de Águia vai funcionar, como que essa comunidade profética está surgindo. bom, eu vou apresentar agora e depois eu apresento mais para frente. Vou Tá bom. apresentar um pouquinho, depois eu deixo você.
O Ninho da Águia, ele nasceu, ele está no meu coração já faz muito tempo. O objetivo mesmo é ajuntar as pessoas, não só os profetas em si, mas todos aqueles que amam o profético. As manifestações dos dons não é dada somente para um ou outro, é dada para todos. E se todo mundo entender o poder de amar o evangelho, de amar o sobrenatural e viver o sobrenatural, o mundo vai melhorar, ó, bem rapidinho, né? E existe mesmo esse desejo no coração de Deus, e eu tenho percebido que o profeta, quando ele anda em comunidade, quando ele anda com outras pessoas, ele se desenvolve mais rápido. Ele se desenvolve no seu trabalho, no seu procedimento, na sua ajuda muito a equilibrar a alma do profeta. E a proposta do Indag é exatamente isso. Então, nós vamos ter primeiramente uma imersão, onde nós vamos ser carregados de informação, de exemplos, de muita prática, a palavra com a manifestação do Espírito, mas depois disso, a ideia é progredir para um grupo, mesmo que seja online no primeiro momento, onde nós vamos trocar experiência, onde nós vamos trocar conhecimento, onde nós vamos estar ali unidos para que a gente não deixe nenhum ficar doido, né? Vai ajudando, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, ela tem essa proposta mesmo de ser, primeiramente, aqui presencial, mas depois ganhar esse âmbito online. Certo? Graças a Deus, né? Glória a Deus. Eu estarei presente. Não sei se você sabe, mas eu tô até cancelando um compromisso meu. Ia ter um curso que eu fui convidada para fazer pelo IPOG. Nas mesmas datas, e eu falei, olha, já entrei em contato com eles, eu não vou poder. E já repassei, já até enviei um documento lá, porque eu estarei presente junto com os meus irmãos na Escola Nina da Águia. Não, vai ser e assim, para mim é um motivo de muita honra. Helena Rocha, Helena, querida Helena, para mim é um motivo de honra demais estar aqui nessa live aqui essa noite. Junto com esse meu professor, eu conheci ele, igual ele falou, um pouquinho antes do Rema. Mas eu tive a graça, sim, e a honra de ter ele como meu professor, né? A unção. E depois ele deu manifestações do Espírito para mim. Ele não sabe de algumas coisas que eu vou contar aqui hoje. Eu vou testemunhar para vocês de coisas muito tremendas que envolveram a aula do Diego, né? Que envolveram palavras, ensinamentos que foram ensinados através da vida dele, da matéria que ele deu a unção, coisas que foram mesmo destravadas na minha vida, principalmente relacionada ao ministério profético. Eu sei que hoje a gente vai falar aqui, né, sobre mulheres proféticas, e isso não é só para mulheres, né, Diego? O ministério profético é tanto para homens quanto para mulheres, e é para todos nós que somos filhos de Deus. É um chamado para todos nós, né, que somos filhos de Deus. Amém. E é tão tremendo para mim. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui online. Essa live vai ficar salva para quem me perguntou. O Diego já falou aqui, porque a gente sabe que o dia de sexta-feira às vezes é um dia difícil, né, para os pais, para os avós. E essa live vai ficar salva aqui no Ninho da Águia e vocês vão poder acessar. E glória a Deus, eu sei que Deus, né, tá aqui na direção dessa live e vai falar. Amém. E, Diego, para mim é muito mais fácil viver o profético do que explicar sobre ele. Né? Não é fácil a gente falar, e só você mesmo para puxar de mim essa questão do profético assim, na minha vida, porque sempre foi algo que eu fugi muito. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu fui uma pessoa que fugi muito do ministério profético. Eu realmente neguei o ministério profético por muito tempo na minha vida. E uma das coisas que Deus te usou poderosamente na minha vida foi esse destravar, né? Através do entendimento. Porque o ministério profético a gente aprende muito mais com as experiências do que a gente vive, do que de fato com as coisas que as pessoas elas nos ensinam. Né? Mas a importância da comunidade profética, e que foi a questão da aula da unção e das manifestações do Espírito para minha vida, foi que eu entendi que eu não era doida, né? Que eu não era assim doida sozinha. E que muitas coisas que me aconteciam, hoje eu até tive um tempo que eu fiz não sei se minha mãe está aí, é para minha mãe estar aí, não sei se ela vai lembrar. Mas hoje eu fiz até
uma entrevista com a minha mãe sobre a minha infância, assim, porque eu falei, Jesus, é uma coisa que eu não gosto de falar, é uma coisa que eu tenho dificuldade de falar, mas eu sei que é uma coisa que o Senhor quer que eu fale hoje. Então, eu estou debaixo, assim, do Espírito Santo de Deus, da graça do Senhor Jesus, para compartilhar tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu não quero que vocês pensem que eu sou especial, ou que eu sou diferente, ou que isso é para algumas pessoas. Aconteceu comigo dessa forma. E acontece comigo dessa forma. Mas não é porque aconteceu comigo desta forma que, né, com você vai ser diferente. Mas o ministério profético na minha vida, ele começou desde a minha infância. Né? Desde a minha infância. Minha mãe hoje me compartilhou que quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, né, eu comecei a me mover no profético. E minha mãe, né, nós não tendo assim, mesmo minha mãe vindo de uma família católica e meu pai também de uma família católica, mas nem eles e nem nós éramos praticantes de nenhuma religião. Então, mesmo eles não eram praticantes, tipo assim, de ir à igreja. Depois, um pouco na juventude mais, eu fui para a igreja, né? E fui primeiro para a igreja católica. Inclusive, eu fui batizada no Espírito Santo no movimento pentecostal católico. Né? Pouco, não sei se muita gente sabe disso, mas foi. E depois que eu fui para ser evangélica, me tornar uma cristã evangélica. Mas antes eu era cristã católica. Né? Mas essas manifestações proféticas na minha vida, elas começaram na minha infância, realmente. Né? Minha mãe não tinha entendimento daquilo, isso assustava ela muito. Né? Deus me usava muito para falar o que ia acontecer. Né? E começava assim, coisas pequenas, como pessoas que iam chegar na minha casa, né, com a minha avó. Eu venho de uma família que tem a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe. São pessoas que funcionam, né? São mulheres de grande fé, mulheres que como eu disse, que vieram, né, de berços católicos, mas que são mulheres de fé, né, que foram muito usadas na cura, são usadas para orar por vida de pessoas. Tanto a minha mãe, a minha bisa, que é a bisa da minha mãe, ela me conta, não conheci, mas pessoas vinham de longe orar com a minha bisavó. E hoje Jesus usou uma palavra, depois que eu tive esse momento com a minha mãe, Deus me deu uma palavra que está aqui em Atos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Porque uma das coisas que o profeta precisa entender, o ministério profético precisa entender, é que quanto mais embasado na palavra você tiver, mais íntimo do Espírito Santo você tiver, mais a palavra de Deus ela vai estar inserida no profético. Mas você vai estar inserido no profético por meio da palavra de Deus. Não tem como você se mover no profético se você não estiver inserido na palavra. Se a palavra não for embasamento da sua vida. E Deus me deu essa palavra que está aqui hoje para nós compartilhar aqui com vocês esse versículo, né, que está aqui em Atos 3, versículo 25, que fala: vós sois os filhos dos profetas. E estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer Abraão. Eu estou na versão NVT, nova versão transformadora. Por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, né? Então, é chegado o tempo do corpo de Cristo se levantar e receber da sua herança profética, que é dessa herança. Né? E para mim foi muito importante o Espírito Santo me dar essa palavra hoje. Porque realmente isso é uma verdade na minha vida acerca de família. Então Deus sempre veio me trazendo essa questão, né? E minha mãe teve que lidar com isso. Minha mãe me levou em alguns lugares para pessoas orarem comigo, para ter entendimento. Porque eu tinha essas visões, eu tinha essas revelações. E eu falava daquilo, né? E minha mãe tinha muito medo. A princípio, minha mãe ela tinha um pouco de medo. E aí ela falou que certa vez eu estava com a minha avó, meu pai tinha, a gente morava em Brasília, meu pai tinha uma pastelaria na Torre de Brasília, e não era hora do meu pai chegar, não era tempo do meu pai chegar, e eu estava com a minha avó, a mãe do meu pai, que não é essa que é a minha vozinha que era profética. A minha vozinha profética era a mãe da minha mãe. E eu vim dessa linhagem de mulheres proféticas, que é a minha bisavó, a minha avó
a minha mãe e eu. E a minha irmã também é muito profética. Ah, é? A minha irmã é profeta mesmo. A minha irmã que mora em Antuérpia, na Bélgica, Ludmilla. Só entende coisa de profeta quem é profeta, né? Quem tem que ser chamado profeta. E esse chamado profético mesmo. Que além do dom de profetizar, né? Eu creio que existe o chamado mesmo de profeta. E então, aí, minha mãe disse que minha avó acho que foi fechar a porta. É. E eu falei, não fecha a porta, porque meu pai tá chegando. Eu falei muito cedo, como vocês podem já quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Comunicação é um dos dons, né? Que o Senhor me deu, né? É uma das capacidades que o Senhor me deu. Então eu falei muito cedo. Aí minha avó falou assim, não, mas seu pai não vem agora, tá muito longe da hora do seu pai chegar. E eu falei, eu afirmei novamente, acho que minha mãe disse que eu tinha quase 2 anos. Não, meu pai está chegando. E realmente logo meu pai chegou na porta. E aconteceu eram vários outros testemunhos, né? Que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar. E eu creio que Deus tem muita coisa para nos ensinar aqui, para falar através disso tudo. Mas engraçado como a minha mãe, e eu sempre fugi muito disso, e a minha mãe me disse, alguém estava tentando me ligar aqui, por isso falhou. Quando foi chegando perto da minha adolescência, eu tive momentos de muita depressão, assim, de passar por muitas tribulações. E aí a minha mãe tornava me levar, né, para pessoas orarem comigo, para pessoas, né? E uma certa vez uma irmã orou comigo e essa mulher falou para minha mãe, falou para mim, para minha mãe, que eu tinha uma missão, né? E que essa missão eu ia, a minha vida seria servir pessoas, né? Eu ia ser usada para curar pessoas, para trazer ajuda para outras pessoas. E minha mãe disse que naquele dia eu fiquei muito furiosa, reneguei tudo aquilo. Oi, gente, calma. Os cachorros estão aqui. Esquecemos de colocar ele lá com o apóstolo Weber, lá, que é o único jeito deles ficarem quietos. E isso, então, começou a acontecer na minha vida desde muito cedo. E eu repreendi. Minha mãe disse que naquele dia eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu não quero viver isso. Quantos anos? Né? E eu tinha mais ou menos uns 13 anos. 13 anos. E aí a minha mãe até fez questão de falar assim, Ula, mas explica para eles que não é porque você é diferente, porque minha mãe falou, você sempre foi diferente. Uhum. E realmente eu me sinto também diferente, eu me sinto até meio esquisita. Pra te falar a verdade, eu sou meio esquisita. E que você não foi um adolescente normal, que você deu muito trabalho, você aprontou muito, você fez coisas terríveis, que não é porque você tem um dom que Deus te deu que você é diferente das demais pessoas, né? Claro que com decorrer, só um minutinho. Amor, Heber! Vou ter que gritar, gente, que eles estão aqui num alvoroço só. Pode gritar. Conectados. Gente, e assim, e o profético é algo muito, como que eu vou te falar? É muito importante, né? Eu vejo que o profético hoje, né? Hoje Deus falou muito comigo sobre a profeta Hulda, né? E eu me lembrei muito do Hulda, mas eu não sabia nem onde é que estava a palavra que falava sobre Hulda, que eu tive que procurar, né? Sobre aonde estava essa palavra, né? E o Senhor falou comigo onde Hulda, né, que foi uma profeta do Velho Testamento, né, que essa mulher ela surgiu no reinado de Josias, né, que foi um rei que começou a reinar acho que com 8 anos de idade, se eu não estou errada, né, e esse homem ele sempre foi devoto, ele sempre foi muito dedicado às coisas de Deus. E como o templo estava, né, desmoronado, né, Josias, mesmo tendo Jeremias, tendo Abacuque e tendo, acho que tinha mais um outro profeta que era um grande profeta nessa época, Josias foi procurar Hulda. E a Bíblia diz que Hulda era somente a esposa de alguém. Então, Hulda era uma profetisa, uma profeta normal. A Bíblia fala dela como uma mulher, deixa eu ver aqui se eu posso ler aqui alguma coisa. Ela era mulher de um homem que ele era responsável pelo armário, por guardar as roupas do templo. Né? E ali naquele momento, quando Josias procura Hulda, né? Hulda, eu creio que essa mulher, né, cheia da sabedoria, cheia da intimidade que ela tinha com Deus, uma mulher que com certeza orava, uma mulher que era simples, mas uma mulher que Deus, né, havia depositado nela a confiança de ser uma profetisa. Assim como Deus tem confiado isso a muitas de nós mulheres hoje.
senão, né, todas nós que queremos, né, que queremos receber, né, desse ministério profético através da intimidade, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através desse mergulho, né, que a gente vai tendo com o Senhor Jesus. E a gente vai vendo ali que mesmo tendo Josias à disposição, Jeremias, Abacuque, e eu acho que eu até anotei aqui, para mim não esquecer, deixa eu ver quem que era o outro que eu fiquei, era Sofonias. Sofonias, Jeremias e Abacuque. Eram os profetas, né, da época que Josias reinava no Velho Testamento. Mas ainda assim, Josias foi levado a se né, aconselhar-se com Uda. E quando ele chegou ali, né, Uda mostrou, ele leu, né, ele tinha achado, alguém havia achado o livro da lei, né? E quando ele chegou ali diante de Uda, Uda declarou o decreto que estava sobre Judá de destruição. Mas, em compensação, Uda foi usada ousadamente para dizer para ele que com ele não aconteceria nada. Né? E Deus falou muito comigo, porque hoje, Diego, se você me perguntar assim, qual é hoje, Ula, onde mais o seu ministério profético hoje é usado? Hoje, aonde eu mais tenho sido usado profeticamente é no ministério de aconselhamento. Eu não estou hoje em tanto púlpito, eu não estou hoje ministrando em tantas plataformas, mas hoje meu tempo todo ele é consumido pelo ministério de aconselhamento. E o que o ministério profético é incluso nisso? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Porque eu só posso aconselhar essas mulheres e essas pessoas, né, que vêm até mim, quais eu encontro com elas pessoalmente, às vezes eu encontro com elas, falo pelo telefone, mas eu prefiro até ter esses encontros pessoalmente. Talvez nem você saiba disso aqui, mas é assim que eu tenho servido hoje o corpo de Cristo, né, com maior, né, é o que eu tenho mais feito, servir o corpo de Cristo, porque o ministério profético, ele é trago, e a importância dele na nova aliança é tão quanto na velha aliança. E qual que é o principal objetivo do ministério profético para mim? Né, quebrar as obras das trevas, é destruir o plano das trevas, né, para nós, para o povo de Deus, é destruir o plano das trevas aqui para essa terra, né, é diminuir esse impacto mesmo, destruir. Então, quanto mais do Espírito Santo a gente tem, quanto mais da unção profética a gente tem, quanto mais certeza, né, daquilo que Deus tem transferido para nós, mais a gente pode, então, né, quando eu me assento com essas pessoas, é incrível. Eu me assento com essas pessoas e quando eu estou ali olho a olho, é incrível como eu vou ali naquela coisa de saber o que será que vai acontecer. Igual hoje, quando eu vi que o tema dessa live, que você não tinha me dito qual era o tema, né? Eu fui ver logo que você fez o banner. Quando você estava lá, Mulheres Proféticas, que hoje eu gelei, eu virei pro Heber e falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Agora, a ideia de falar sobre esse tema é até muito pertinente essa fase que você contou, da sua infância até a sua adolescência. Nós paramos nos 13 anos, não continua não. Exatamente. Porque o que acontece? Qual foi a ideia de falar sobre isso? É notório, assim, nós percebemos o quanto o mundo e o diabo, ele tenta deturpar a identidade das pessoas, né? Então, sempre colocando coisas, sempre colocando frases, sempre colocando pessoas próximas para realmente deturpar isso daí. A infância e a adolescência já não é fácil para qualquer pessoa. Então, verdade. Eu imagino que para a mulher é menos fácil. Demais. Acho que o sol ficou sem som. Porque alguém me ligou também. Sim. Uma geração mais... nem tenho passado tanto por isso. Mas nós que somos um pouquinho mais avantajados de idade, né? Nós passamos por uma fase onde a mulher estava transicionando naquele sentido de a mulher ficava em casa e cuidava dos filhos. Sim. E aí nós pegamos onde elas começaram a sair para trabalhar, né? Exatamente. Então eu imagino o quanto isso tenha sido difícil para muitas pessoas. Para muitas mulheres especificamente, e para os homens também, porque eles estavam com aquele misto, né, de lidar com a cultura ou com o que eles sentiam às vezes. Mas qual que é a ideia? É que muitas vezes isso já
trauma, já é uma coisa, um processo difícil quando a gente parte para entender a identidade. Se a pessoa tem ainda, então, um chamado no profético, fica um pouco mais complicado, porque o profeta naturalmente já tem muita dessa oscilação até construir a sua identidade. Porque você se sente de fato esquisito. Às vezes está todo mundo rindo e você está encanado, você nem sabe por que que é. Às vezes está todo mundo preocupado, você está rindo igual um doido, todo mundo acha que você é doido. Então, existe esse tipo de coisa, assim, que já não é fácil de lidar. Então, são muitas emoções, porque você tem uma sensibilidade com o sobrenatural que muitas vezes não condiz com o entendimento. E aí você pega ali, por exemplo, na fase dos 13 anos, cara, tudo tá acontecendo com 13, 14 anos. Na adolescência tá tudo doido. Tá os seus hormônios doidos, a sua mente tá doida, seus amigos tá tudo doido. E ainda você tem mais esse fator do profético, que tanto atrai pessoas, que tenho certeza que isso acontecia com você. Demais. Pessoas eram naturalmente atraídas para você. Você não se esforçava, mas elas procuravam. Nunca. Eu me lembro de servir o Ministério de Mulheres, Diego, desde os 9 anos de idade. Eu tinha uma vizinha do meu lado, que ela agora mora em Ibiza, Adriana. Os pais dela, vou falar porque eles não vão estar aqui, eles eram da Igreja do Véu, né? Aquela igreja. E o pai acabava de sair da igreja e batia na mãe. E aí essa minha amiga, ela me chamava lá em casa para me enfrentar o pai dela, na casa dela. E eu me lembro de ir lá e falar para ele, falar, olha, você não vai fazer isso com a sua esposa e com a sua filha. Você não pode fazer isso. E com eu tinha uma autoridade mesmo, que não vinha de mim. E ele realmente, ele várias vezes, eu lembro de uma vez de eu chegar lá, que ele tinha, acho que, quebrado até os dentes dela. Tá? Dela, que é inclusive, ela é minha amiga até hoje, a filha Adriana. E ele havia, assim, ó, feito coisas assim terríveis com a mãe, e ela me chamava. Porque ela via em mim uma certa autoridade, né? Para ir ali pedir socorro. Nós éramos crianças, gente. A gente tinha 9 anos. Acho que a Adriana era um pouco mais velha que eu, ela tinha uns 13. E ela me chamava e eu ia ali com toda a minha inocência, mas eu lembro dele descer da caminhonete, ele era um homem assim bem, e eu falar com ele, olha, o que você está fazendo, isso não é, né? Você não pode fazer isso, né? Você não tem medo? Eu falava para ele, você não tem temor de Deus? Você fala que é um homem da igreja e você acaba de chegar da igreja e bate na sua mulher e faz isso, 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 aquilo. E essa questão das pessoas serem atraídas sempre foi assim. Sempre foi, pessoas eram muito atraídas a estar comigo. Só que é engraçado, por eu ser muito simpática, as pessoas, e eu tenho essa facilidade de comunicação, as pessoas são atraídas até mim muito. Mas eu sou um pouco assim. Entendeu? É isso que eu falo para você, que é um pouco esquisito, que parece que é uma contradição. Porque eu sou muito reservada. Eu sou muito... Não é que eu sou restrita, misericórdia, Jesus, eu não sou restrita. Mas eu sou reservada, ainda que não pareça. Você é espalhafatosa no seu jeito, porém, com as coisas, os seus sentimentos, você é mais reservada. Exatamente. Porque então, assim, não é fácil entrar na minha intimidade. Entrar na minha intimidade não é uma coisa fácil. Sim, eu imagino. Mas eu acredito também que seja a outra face da moeda, né? Então, quanto mais um público você tem que ter, muitos momentos de solidão você tem que ter também. Porque a solidão, na verdade, não é muitas vezes como as pessoas pensam, tô sozinho. Não, a solidão é um momento onde você está com você. E para o profético, né, para o profeta, seja ele homem ou mulher, é importante você ter esse trabalho, esse processo de se conhecer. Porque a sua identidade está sendo formada, e quanto mais próximo da palavra de Deus, de pessoas com conhecimento, de pessoas que experimentam isso, nós estivermos, mais fácil fica construir de fato essa identidade. E existe uma unção que ela sempre vem acompanhando, porque a unção do profético na nova aliança, ela não é somente para fluir nos dons, ela é principalmente para trazer uma palavra de vida que levanta e que confronta. Exatamente. Porque nós estamos todo ali confrontando o caráter, né? E por isso que a ideia dessa live é exatamente essa construção. Porque a mulher, ela não é um adereço do marido, né? A mulher não está ali para ser
a bolsa ou a carteira do marido. Não, ela tem um chamado profético. Ela tem uma independente de ter ou não um chamado profético, né? Ela tem uma função sobrenatural, porque toda pessoa, não existe ninguém que nasceu nessa terra sem ter um chamado e um propósito. E o desenvolver desse chamado e propósito vai passar pelo fato de você construir sua identidade, de se enxergar, de ter coragem, de passar por dificuldade muitas vezes, existir doidas outras vezes, mas fundamentalmente viver isso assim, com a sua essência, né? Com aquilo que você é. E aí os relacionamentos, as conexões vão, né, cada vez mais crescendo para edificar o corpo. Então, não existe essa diferença, essa distinção. E eu acho que isso é o mais lindo. Quando alguém como você, por exemplo, identifica isso. Mesmo que talvez não tenha identificado, por exemplo, lá na católica, você não sabia. Não, sou uma profeta. Não. Mas você já sabia nada, exatamente nada. mas já identificava essa força. Já tinha esse ímpeto de confrontar. Já tinha esse ímpeto de não aceitar as circunstâncias, né? Já tinha esse desejo latente de transformar coisas, de enxergar nas pessoas. Então, isso faz parte da nossa essência, mas quanto mais próximos estamos de pessoas que estão, vou usar esse termo, mas vibrando na mesma frequência que a gente, né? É mais fácil se desenvolver, pessoas que estão entendendo, manifestando e tudo mais. E é por isso que eu acho que é tão importante estarmos conectados. Eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram, né, com as mulheres, e eu vejo como você tem realmente esse magnetismo, né? As pessoas se achegam a você. E tenho certeza que as pessoas chegam a você e já abrindo a vida e tudo mais. Desse jeito. Eu não quero saber nada, o povo tá me contando tudo. E eu levo, e às vezes, para mim, as pessoas me contam tudo, assim, né? E é engraçado essa questão. Um beijo para Camila, né? Um beijo para Aimee. Esqueci de falar aqui que além dele ser o pastor Diego, o profeta, o professor do Rema, ele ainda é casado com a Camila Biscuit, gente, aquela mulher maravilhosa que eu amo, e ele ainda é pai da Aimee. É muita coisa junto. E aí eu queria voltar na questão, Diego, do que eu recebi, principalmente na sua aula. Aconteceram duas coisas muito específicas que aconteceram comigo. Uma delas foi que na sua aula da unção, lembro que foi em maio de 2022, né? Na sua aula unção, eu recebi o dom de maravilhas. Ah, é? Vocês, em determinado momento que você estava se movendo, orando, né? Nós estávamos orando ali. Pouca gente sabe disso, o Weber sabe disso, acho que outras poucas pessoas sabem disso. E eu me pus ali, me coloquei ali, e eu lembro quando eu abri os meus olhos, minhas mãos estavam extremamente douradas, cheias de brilho dourado, e a cadeira onde eu estava com as minhas mãos estava toda dourada, e eu cheguei aqui em casa, eu cheguei na minha casa ainda, eu não morava nesse apartamento, eu ainda estava totalmente cheia dos dourados, né? E aquilo para mim, isso, era pó de ouro, né? E nem sabia te falar isso. Outra coisa foi porque por muito tempo eu achei, né? Eu acho que eu tinha algum problema mental, literalmente. Eu achei que muitas vezes, principalmente porque eu tive uma adolescência super conturbada, porque eu sempre fui muito agitada, e aquela coisa, né? Hoje eu penso até que eu era meio TDAH, sei lá, H. Porque eu sempre fui muito ativa, minha mãe me punha para fazer muitas coisas, e eu fazia muitas coisas. Então, eu sempre tive essa coisa muito agitada, muito no 12, muito, muito ligada, muito assim. Mas eu sempre tive muitas percepções muito claras. Inclusive, eu até separei uns livros aqui. Não vou esquecer, que eu quero indicar também esses livros aqui, que é muito interessante. Eu sei que você também indica livros ali. Eu já vi que alguns livros nós temos em comum, né, que a gente já leu. E eu também trouxe alguns aqui hoje para indicar que também, que eu acho importante que também as pessoas, né, vão lendo e vão se preparando. Você sabe que do Rema para cá, eu devo ter lido uns 70 livros. Que bom. Tantas coisas, porque foi um despertar a si mesmo na minha vida. E a questão profética, ela foi sendo afirmada na minha vida através de outras pessoas. Porque, na verdade, eu sempre gostei de ensinar. Ah, é? Porque eu sempre gostei, eu acho que eu sou... Eu gostaria mesmo, era de ser mestre. Né? Eu acho que é meio assim com todo mundo, né? O irmão então, Rei, ele fala que ele era profeta e mestre, né? Quem? Então, tem
o irmão Reagan, Kenneth Reagan. Amém. Então ele tem... Glória a Deus, meu Deus, que eu também seja, porque eu sou apaixonada no ministério de mestre. Mas, igual eu te falei, o que eu penso que o ministério profético, ele só vai ganhando uma amplitude, ele só vai ganhando uma maturidade do que você falou aí, uma identidade pessoal baseado na meditação da palavra. Né? Claro que tem as outras práticas espirituais, tem a oração em línguas, vem aí o jejum, vem aí, né, a adoração pessoal, vem aí muitas coisas, mas a meditação na palavra, e foi aonde eu percebi que existia realmente uma unção diferente que fluía de mim, era quando todas as vezes, desde quando eu me converti, desde a minha conversão, né, que esse ano faz 29 anos da minha conversão, né? A palavra de Deus, ela sempre se abriu para mim de uma forma muito profética. Porque o profético, ele é assim, ele abre, mas ele também fecha. Sim. Ele abre o entendimento, mas ele fecha o entendimento. E ele é como quebra-cabeça. Né? Você vai tentar explicar isso, por exemplo, às vezes eu vou tentando, ainda que ele seja profeta, ainda que o Weber, né, meu marido, ele também, ele é o profeta, mas é muito nítido hoje, para mim, que o Weber é apóstolo. É, que ele, por ser apóstolo, ele flui muito no profético, né? Sim, mas ele muitas coisas que eu tenho, que eu acho que ele pensa assim, meu Deus, ainda que quando a gente entende que todos nós, acerca de cristianismo, nós somos místicos, né? Quando nós cremos no Senhor, Espírito, quando nós vivemos no Espírito, todos nós somos místicos. Mas aqui, quando eu estou falando de misticismo, eu estou falando de uma questão mística mesmo, que as pessoas às vezes pensam que você é muito mística, né? Porque o profético, ele tem esses dois lados, ele tem essa linha muito tênue, né? Da questão da questão espiritual. Então, assim, as coisas, para mim, elas funcionam como quebra-cabeça. É como eu disse aqui, elas começam e elas terminam. E outra coisa que aconteceu muito claramente na sua aula foi, como eu disse aqui, eu achava que eu tinha um problema. Eu já pensei até e li muito sobre isso. E hoje até penso que muitas pessoas que têm diagnóstico esquizofrênico, eu acho que elas não são esquizofrênicas. Na verdade, elas têm alguma capacidade espiritual, algum dom espiritual da qual elas não têm conhecimento. Porque hoje, porque eu li muito sobre isso, porque eu achava até que eu era meio esquizofrênica por conta de coisas, acerca de visões, acerca de coisas que se passavam. Eu não ouvia vozes, graças a Deus. Eu sempre ouvi só a voz do Espírito Santo. Eu falo que graças a Deus, Jesus, eu nunca ouvi outras vozes, não. A voz do Espírito Santo sempre foi a voz clara. Eu aprendi, né, como se diz, o profeta maior que habita dentro de mim me instruiu, né, a ter essa certeza de escutar a voz do Espírito Santo dentro de mim. Mas isso é uma coisa que você falou, eu lembro que eu fiquei assim uns 3 dias em choque. Porque era uma coisa que acontecia comigo muito desde a minha adolescência e acontece até hoje, não é com todo mundo, que era a questão do toque nas pessoas. Quando você toca nas pessoas e às vezes você tem um vislumbre do que a pessoa tá acontecendo com ela. Por exemplo, às vezes isso já aconteceu comigo, da pessoa tá em adultério. E você saber de chegar perto. Eu saber. Na hora eu saber. E aquilo entendeu? E às vezes eu vou abraçar uma pessoa e eu tenho vislumbre de uma outra coisa sobre aquela pessoa. E nem tudo é para ser falado. Às vezes você sente cheiro, né? Você sente um cheiro de... E eu vou te falar, a questão do olfato também você falou, era uma coisa também muito de ambientes que eu chegava, eu sentia cheiros, algumas situações assim. E aqui, gente, eu quero deixar isso bem claro, pela misericórdia e graça de Deus. Eu não sou diferente de ninguém. Talvez para você acontece de outra forma, mas para mim acontece assim. É um discernimento, né, que o Espírito Santo me deu e eu tenho desenvolvido isso ao longo da minha jornada de crescimento espiritual. Mas isso tudo, né, é para peneirar o que há de bom na vida das pessoas e é para ajudar estes irmãos e não para trazer, né, condenação sobre a vida deles e nem para... Graças a Deus, Deus ter me dado essa graça de realmente, às vezes, né, nesses aconselhamentos, instruir em amor. Deus não é fofoqueiro, né? O objetivo ao mostrar para alguém é que você o ame como Deus o ama e se esforce para resolver. Esse é o objetivo, né? E aí, seja por
ter ou não uma manifestação espetacular, né? Como os discernimentos de espíritos mesmo, mas o objetivo é sempre esse. Eu gosto de algo que o Charles Bowles diz, ele fala o seguinte: nós só temos autoridade sobre aquilo que amamos. Amém. Então, eu creio. O principal ponto do profeta, do profético de modo geral, é amar as pessoas, né? É amar as pessoas. Por isso comunicar algo que ninguém está vendo. Deus quer que aquela pessoa transforme de vida, seja ela para sair de alguma coisa ruim ou para entrar numa coisa boa, independente. Mas o objetivo maior é sempre esse. E só voltando um pouco naquilo que você falou sobre esquizofrenia, né? O Chris Valentin, ele fala muito sobre isso. Ele fala que ele tem plena convicção de que muitas pessoas foram diagnosticadas esquizofrênicas porque simplesmente não entendiam o que tinham chamado profético. Exatamente. E muito sério. Isso é muito fundamental para nós entendermos, para que a gente possa ajudar as pessoas. Então, é por isso que o propósito do Indaga não é para profeta somente, mas para entender sobre isso. Às vezes você tem um filho isso que ele funciona... E o filho. Às vezes você tem um primo, um amigo, um colega de trabalho que funciona nessa frequência diferente. E nem sempre é você que tem, mas se você souber orientar, souber identificar, isso facilita a vida de todo mundo à nossa volta. Aleluia. Porque Deus deixa, de fato, os chamados, os ofícios ministeriais, para que a gente possa edificar uns aos outros. É bem claro ali em Efésios. Então, Deus, Jesus. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas muitas vezes nós achamos, ou entramos no comodismo de achar que quem tem que aperfeiçoar é o pastor, o apóstolo, o mestre. Não! Nós somos chamados para um aperfeiçoar o outro. Amém. Desse jeito. E muitas vezes nós experimentamos coisas que nós não sabemos. Né? E assim, é engraçado, outra parte também, que para mim sempre foi difícil, é a questão, porque o profético, ele às vezes ele tem um ar glamouroso, né? Então também isso, hoje eu falei isso com a minha mãe, nós conversamos sobre isso. Porque eu falei, mas você sabe que eu não gosto de falar sobre isso, porque eu penso o seguinte, quando a pessoa ela não precisa falar que ela é. Sim. Né? Outros reconhecerão que elas são. Sim. Você não precisa falar que você é. Outros verão que você são. Que você é. Mas, na verdade, essa questão, esse glamour, ela entrou aí, minha mãe, ó, Dalva. Mãe, tá aí, né, mãe? Então, aqui compartilhando aqui das coisas. Aqui, ó, bastante, viu? Então, assim, a preocupação é porque... A preocupação é essa questão de nós entendermos que não somos nós. Né? Que é o Espírito Santo de Deus em nós. Isso. Que é o poder do Espírito Santo através de nós. Amém. Então, assim, eu também ainda tenho lutado contra isso, essa questão, porque as pessoas parecem que elas sempre estão esperando que você entregue uma palavra para elas. Né? As pessoas, elas te abraçam e elas nem querem te largar enquanto você não falar alguma coisa. Não sei se é assim com você, Diego. Mas às vezes acontece isso muito comigo. E eu gosto muito, por exemplo, depois das vezes que eu ministro, às vezes quando eu estou em algum lugar, eu gosto de estar ali com as pessoas depois. Tem gente que já não gosta, tem gente que gosta de terminar e ir embora. O Weber, ele é assim. Já eu não, eu já gosto desse contato. De ficar com as pessoas depois e tal. E aí as pessoas, elas sempre estão pensando que eu tenho alguma palavra. E elas me abraçam, elas não me soltam. Sério. E aí a gente se vê o quê? Muitas pessoas, é o que eu falo que às vezes, né, acontece a questão não é que dos falsos profetas, ainda que a Bíblia diga que os falsos profetas existem. Sim. Mas nós não podemos nos deixar a ser pressionados a entregar alguma coisa para alguém, né? Como às vezes eu vejo que isso acontece muito. E assim... Eu tô brincando, que é uma revelação. É um revelamento aí, ó. Um revelamento. E também existe a questão, Yula, de identificar, né, quem nós somos, né? Amém. E essa identidade, ela nos faz fazer o que o Espírito Santo manda. Porque às vezes o Espírito Santo mostra muita coisa, mas às vezes não mostra nada. Né? Às vezes não mostra nada. Se for, igual, às vezes eu falo aqui, porque às vezes as minhas filhas, elas também me cercam, querendo informações. Né? Elas querem, né? As amigas também querem. Todo mundo quer. Eu falo, gente, eu não sou
uma vidente. Não é só Eu apertar, não sou uma vidente, que né? eu tenho uma bola que, tipo assim, eu vou rodar a bola agora e agora eu vou perguntar aqui, né? E a bola vai. Não é assim que funciona, né? Mas vamos orar. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Às vezes o Senhor vai dar uma direção simples na palavra, e glória a Deus por isso que a direção é na palavra, né? Porque a palavra é a luz para nós agora e a lâmpada, né? A lâmpada para nós agora e a luz para o nosso caminho. Então, às vezes, agora, uma palavra de Deus, glória a Deus, eu sempre tenho. Né? Porque a palavra fala que do bom tesouro do coração, né? A gente E você tá tem cheio, uma palavra. você tá cheio, né? Você não se enche da palavra para entregar para alguém. Você se Não, enche para viver. E por isso, é. alcançando pessoas. Mas assim, Diego, eu fico muito feliz. Eu fiquei, quando eu vi que você, e eu creio que isso é uma resposta. Bento e Chloe, Liz, pega eles dois para mim, por favor, coloca lá no quarto do Eber, Felipe, lá no Eber, que senão eles vão. Coloca eles com o Eber, que o Eber põe eles na moral lá, quietinho. Sabe respeitar. E aí, o Eber fala, só falar Eber, eles já quietam. E aí, então, assim, mas é uma coisa tão simples. Sim. É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, né? É algo que Deus tem para esse tempo. E eu sei que entre o acontecer, né, e o que está acontecendo, existe o nosso, existe o que é nós, é como você disse. Deus conta comigo e com você. Deus está contando comigo e com você. Por isso que eu tenho certeza que essa escola, essa iniciativa, ela é uma resposta primeiro ao coração de Deus, né? Para mim também foi muito bom. Para outras pessoas que eu também conheço e compartilho, que eu já estou, né? Pessoas que estarão presentes, que eu estou, né? Com o intuito de levar, essas pessoas também querem estar, também E assim... porque a falta de, hoje em dia, também esse tempo que nós estamos vivendo da igreja, né? Parece que muitos, nós não estamos falando de todos os ministérios, tem vários ministérios, né? Onde o Espírito Santo ainda é a parte fundamental. Porque nós não fazemos nada se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Infelizmente. Né? Mas existe, né? Alguns ministérios, alguns irmãos que ainda querem funcionar sem o Espírito Santo. Então, isso fez o quê? Ou às vezes eu escuto que os dons, os chamados não são para esse tempo. Certa vez agora eu acabei de escutar que olha para você ver como que Deus é. Alguém me disse assim, não existe mais ministério apostólico nesse tempo. E aquilo... E na hora eu confesso a você que eu não tive uma resposta para falar e aquilo me incomodou muito. E eu fiquei muito assim, eu fui e eu esperei em dias em Deus, né? E o que eu vou falar aqui, o que eu estou falando aqui, eu quero dizer que isso aqui foi um rema que o Senhor me deu, né? Uma palavra revelada para mim. Eu não estou dizendo que isso não está na Bíblia, mas eu quero dizer que isso é um rema de Deus, ainda que a Bíblia tá aqui, aí o bom entendedor entenda. E eu falei com o Senhor, como assim? Como que eu vou poder falar? Aonde que o Senhor vai me falar que o ministério apostólico ainda é existente na nova aliança e os demais ministérios proféticos de governo, principalmente, né? Porque os dons de governo também são... eu sei, igual Deus um dia falou comigo sobre as minhas filhas. O Senhor falou comigo assim, Ula, nenhuma das suas filhas vão servir na igreja local. Isso para uma pessoa que sou eu, que ama a igreja local, que ama o corpo de Cristo, deveria ser um choque, sim ou não? Mas o Senhor falou comigo, mas eu tenho cadeiras preparadas para elas, onde elas vão me servir naquilo que elas têm aprendido, que elas receberam através da sua vida. E os sinais seguirão aqueles que creem. E eu tenho visto que tanto a Ana Luísa, na advocacia, né, a Claricinha agora foi para a medicina, né, Liz vai seguir o caminho delas e elas exercerão o dom de governo. Isso. Ou sei lá o que o Senhor vai fazer na vida delas, mas isso não significa que elas serão pastoras dentro da igreja. Vão influenciar a sociedade. Exatamente. Né? Elas são influência. Também, se todo mundo ficar dentro da igreja, as pessoas que estão do lado de fora não aceitam, né? Vão conhecer como. Então é importante mesmo, em cada local de trabalho, as pessoas estarem vivendo ali o sobrenatural, o que Deus tem para elas.
e manifestando glória e graça. E isso faz com que as pessoas sejam alcançadas no dia a dia. Então, não é somente a função eclesiástica que tem importância, né? Mas sim todo filho de Deus que tem essa incumbência. Então, eu acho que isso é fundamental. E o cuidado de Deus ao preparar você. Porque seria muito mais fácil você ter forçado elas a viver uma vida de mini e Iula. Exatamente. Né? E elas são muito cobradas. Porque não é fácil. Você entende? Sim. Não é fácil, elas são muito cobradas. Porque as pessoas acham que filhos de pastores são pastores e não são. Uhum. É como nós dizemos aqui: esposa de pastor não é pastora. Não. Né? Esposa de apóstolo não é apóstola. Esposa de profeta, marido de profeta não é profeta. Todos são chamados a profetizar. Mas nós estamos falando aqui agora dos chamados. Isso. Então, assim, existem muitas coisas hoje, né? Por conta dessa questão que eu acho que a igreja tem retirado o principal, que é o Espírito Santo. Existem igrejas que, se você tira, tão organizadas na sua função. Organizadas. Nem sente falta. Nem sente falta, porque tá tudo funcionando muito bem, tá tudo certo. Né? Mas o evangelho, mas a gente... o Espírito, ele é ineficaz, né? Jesus disse bem claro: deixarei o Allos Paracletos, ou seja, o ajudador. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, se Jesus entendeu que precisava estar com a gente, por que a gente está querendo deixar ele fora do negócio? Né? Sim. E outra coisa, a Bíblia fala que ele estará conosco até o fim. Eu também ouço muitas pessoas me perguntando que ele já foi tirado. Não, ele não foi tirado. A Bíblia diz que ele estará conosco até o fim. Então, ele está operante presente, né? Ele é uma pessoa. Até o texto que você falou, né, sobre esse questionamento, né? Se o apóstolo ainda é para os dias de hoje. Bom, o texto de Efésios ele é bem claro. Diz o seguinte: subiu às alturas o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, assim, dizer que não existe mais é assumir que está todo mundo pronto. E é só olhar para a janela que você vai ver que as pessoas estão longe de estarem prontas, né? Nós estamos longe de estar pronto, né, Diego? É um crescimento diário. Aí eu ia falar aqui e sair do raciocínio da questão que o senhor falou comigo sobre o ministério apostólico. Sim. Ele usou Paulo. Eu cheguei no entendimento nas minhas meditações que eu comecei a pensar assim, mas por que Paulo foi chamado fora do tempo? Uhum. E aí o senhor me disse, o Espírito Santo falou no meu coração. Porque eu questionei, por que 12 e Paulo? Uhum. Isso eu já havia acontecido essa pergunta, essa questão que o irmão falou que não existia mais o ministério apostólico. Aí o senhor falou comigo, Paulo foi chamado fora do tempo para mostrar que continuava depois dele. Que Nossa. Paulo foi a continuação. Sensacional. E aquilo foi uma verdade tão revelada no meu coração que eu entendi. Eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso. Por que Paulo não andou? Porque eu comecei a falar com Jesus. Por que, Senhor? Paulo não andou com o Senhor, Jesus. Se os 12 andaram, ele falou assim, porque Paulo iria mostrar para vocês, ele é a demonstração que eu continuei depois dos 12. Sensacional. Mesmo não tendo andado. E isso foi muito tremendo para mim, essa revelação. Por isso que é bom dar intimidade. Você tem intimidade com Deus. Porque o Senhor, ele vai te ensinando. Então, assim, não tem como você andar pelos caminhos errados. Não tem como você se enganar. Não tem como você instruir pessoas no caminho errado. Né? Então, assim, para a glória de Deus, Deus tem me usado muito na questão de aconselhamento. Né? E eu tenho visto, assim, a graça de Deus me instruir pessoas, né, a não tomar decisões precipitadas, né, sobre relacionamentos, sobre seus casamentos, sobre criação dos filhos, principalmente as mulheres, né, Diego, que é o meu chamado, assim, né, específico com mulheres, ainda que Deus tenha trago muitos homens. Eu digo para você que ainda para mim é um tabu um pouco. Uhum. Eu falar assim, o aconselhamento de homens ainda para mim, porque eu tenho, né, mas Jesus não vê assim, né? O Espírito, ele não tem, ele não é fêmea, ele não é homem ou mulher, né? Ele não tem essa questão, né? Isso é uma coisa natural nossa,
Isso é o gênero, né? E você também, feminino e masculino da nossa humanidade, né? você também exerce um papel materno também, né? Sim. E é por isso também que existe essa falta. As pessoas não enxergam como sendo um problema exatamente por estar nessa função maternal, assim, de cuidar como filho, de aconselhar como que aconselha um filho, e daí independe, né? Filho é filho, né? Então, eu acho que a unção funciona assim para você e tem alcançado muita gente. Isso é notório o quanto vocês têm sido significantes na vida das pessoas. Então, às vezes eu ando pela rua assim, conheço pessoas que não era do meu ciclo de amizade, mas conhecem vocês, seguem, têm tido a vida transformada exatamente por essa, não só pela unção que flui, mas pelo amor, pela paciência, pela simpatia. Então, não é só se vestir de uma postura estranha, né? Mas sim amar sobre todas as coisas. Eu acho que isso faz a grande diferença. E a questão das mulheres proféticas, aonde que começam as mulheres proféticas? Na questão de auxiliadora idônea. Uhum. Né? Auxiliadora idônea. Né? Eu já ouvi alguns falarem, né, que nós podemos ser comparadas, né, como a mão do Espírito Santo que ajuda, né, nós mulheres. Né? Nós estamos aqui, né, como auxiliadora idôneas. Então, o profético, ele começa no que nós somos. Auxiliadora idôneas. Filhas amadas do Pai. Nós não precisamos querer ser nada. Né? Nós não precisamos querer ser nada, ter nada. Só no que nós somos já está tudo. Só em que tudo que Deus nos fez, né? Para ser o amparo, para ser essa auxiliadora idônea mesmo. Aonde quer que o Senhor nos plante. Não precisa ser empoderadas, já são cheias de poder do Espírito, né? Eu não gosto dessa palavra, né, Diego? A questão do empoderamento feminino, para mim, eu falo que devia ser endemoniamento feminino. Porque empoderada mesmo é você ser cheia do Espírito Santo de Deus. E já são. Esse é o verdadeiro poder, né? Ser cheia do Espírito Santo de Deus. E você sabe que eu tenho orado, a minha oração desses últimos tempos, né? Que eu tenho orado muito a Deus, é que o Senhor me encontre idônea, sabe? Porque é tantas coisas que têm acontecido no mundo, tantas coisas, né? Mesmo que a gente saiba, e eu sei, nós que somos da fé sabemos que a luz venceu as trevas. Já está vencido. A luz venceu as trevas, e glória a Deus por isso. Ainda que as trevas estejam dando os últimos gritos dela aqui nessa terra, mas a gente sabe que a luz venceu as trevas. Então, nós não estamos conectados a todas essas notícias ruins, né? E todos esses rumores. É uma mistura de apocalipse mesmo com o fim do mundo. Né? E eu procuro não me conectar a nada disso, mas me manter conectada, plugada com o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo me diz é totalmente diferente do que as notícias estão me dizendo. E vivemos esse tempo onde precisamos estar ligados em tudo, né? E a tudo. Porque é um pouquinho que a gente para de prestar atenção no Espírito, algo ruim pode acontecer. Então, precisamos... Algo ruim pode acontecer. É isso mesmo. E a todo tempo ele está, né, na nossa frente. Eu falo que ele está na nossa frente. Isso. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é andar atrás dele. Né? Me mover, deixando que ele vai na minha frente. Igual aqui mesmo, ele está aqui, está na minha frente. Né? Antes dele... Vai te conduzindo. É ele que vai nos conduzindo ao que falar, né? Da maneira como falar, do que dizer, né? É a palavra do Senhor, né? É a unção do Espírito Santo que é capaz de transformar as vidas. Não é o que eu carrego, né? Não é um discurso eloquente mesmo, como diz Paulo. Pelo contrário, ele fala que ele fez questão de esquecer tudo que ele havia aprendido, né? Mas e ele se encheu do quê? Do Espírito Santo de Deus. Ele encheu do quê? Do que Jesus, né, revelado, do que Deus revelado através de Jesus na vida dele, trouxe para a vida dele, o novo nascimento. Foi o novo nascimento, né? Foi a consciência da nova criatura que fez com
com que Paulo, né, com que a palavra fosse tão avivada, não só através dele, mas através de todos os apóstolos, né, de todos os discípulos do Senhor Jesus e através da nossa vida até agora. Sim. E eu amo, assim, é uma coisa que eu amo demais, é servir a Deus, é servir ao Senhor. E eu falo que eu amo muito o Senhor Jesus. E é verdade mesmo. Eu amo demais, porque parece até coisa de gente doido. Mas a minha vida toda é pautada nas coisas do Espírito de Deus. Está presente toda hora, o tempo todo. Não é só para um culto, é para a vida mesmo. É para a vida. Né? Não existe vida secular e vida espiritual. Existe vida. Isso. Vida no Espírito. É isso aí. Né? É fundamental mesmo nós termos este entendimento, esta consciência, para sermos, sermos ainda mais relevantes no nosso casamento, na nossa casa, no trabalho. Nossa, Diego, como eu tenho mudado. E assim, uma coisa também que a gente tem que deixar muito claro. A gente tem que deixar muito claro para os irmãos. Né? Não é porque todos nós carregamos essas coisas de Deus, que coisas ruins não vão acontecer na nossa vida. Uhum. Né? Coisas muito ruins aconteceram na minha jornada. Mas o que eu percebo é que a maioria delas foi por causa das minhas escolhas. Não tiveram nada a ver com Deus. Foi por causa das minhas escolhas erradas. Foi porque, né, o pensamento da carne, né, foi maior do que a consciência do Espírito na minha vida. Então, assim, houve danos na minha vida, né, que não era para ter acontecido. Aconteceram danos, né, situações na minha vida que não era o plano de Deus que aquilo acontecesse. Mas uma coisa que eu vejo, assim, a graça e a misericórdia de Deus é que com ele não existe um plano B, né, mas várias maneiras dele executar o A. Isso. Então, mesmo que eu saí do caminho por um determinado tempo, mas ele fez com que as coisas acontecessem para me trazer, né, para o plano real, para o plano verdadeiro, né, para o verdadeiro plano, para o meu plano na jornada. E hoje eu me vejo assim, me submetida, né, à palavra e ao Espírito. E nem sempre, né, pessoas vão concordar com isso. Pessoas até dentro da nossa própria casa vão concordar. Né? Andar no Espírito é andar realmente na contramão. Né? Mas é gratificante, porque no fim, gratificante. Todas as coisas cooperam, né? Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você falou aí do Chris Vallotton, né? E eu quero aqui mostrar, né? Deixar aqui. Ó, os livros. Eu quero deixar algumas. Ainda bem que essa live vai ficar salva, eu quero deixar algumas indicações de livros aqui, principalmente esse do Chris Vallotton, né? Eu acho que é a Escola de Profetas. Eu tenho outro dele que é a Batalha Espiritual também, que é muito maravilhoso. Sim. Tá até emprestado, eu tenho que pegar. Também, eu até comprei no sebo esse, porque nem achava. Tem esse daqui que é uma versão ampliada, não sei se você tem esse. Sim, tem. Que é o Treinamento para o Ministério Profético, também é dele. Sim. Que é tremendo, também trouxe... Ajuda muito, né? Quem tá... Os do Rick Renner, esse aqui, Testando o Sobrenatural. Muito bom. Também, que é maravilhoso, eu gosto, né? Como avaliar biblicamente sonhos, visões, revelações e manifestações espirituais. Esse daqui é também do Rick Renner. O Rick Renner é meu preferido, né, gente? Eu falo que, em nome de Jesus, eu vou lá conhecer o apóstolo Rick Renner antes que ele vá para a glória. Lá na Rússia. Jesus há de me levar. Ou Jesus traz ele aqui, né? Ele vem para cá o ano que vem. Meu Deus, eu creio. Aleluia. Do Nordeste. Pois eu vou estar, viu? Eu vou Quando abrir, eu te mando. Tá vendo? Eu vou estar presente. Eu vou estar. E aqui, por que precisamos dos dons do Espírito Santo? Também é outro que também é um livro fininho, ó. São livros, assim, com a linguagem tão tremenda, mas que, né, o Ministério do Profeta, do irmão Reagan, eu também amo. Amo esse livro, acho que eu já li ele umas 4 vezes. E esse daqui também, Eu Creio em Visões. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, e também falando um pouquinho, agora vamos fazer publicidade aqui pro meu professor querido, meu profeta, né, pastor Diego. Né, eu sei que vai acontecer a escola, né? O Ninho das Águias vai acontecer 11, 12 e 13 de outubro de 2024. Ainda dá tempo de você comprar sua passagem. Né, tem um valor simbólico aí. O primeiro lote ainda está aberto, né, Diego? Está aberto, está aberto. Aí sua inscrição está aí no link do Instagram.
né? Incrivelmente, não é coincidência, esses 4 ministros que vão estar nessa primeira edição, eu creio que em alguma delas também vou estar. Não, eu vou estar sempre participando. Nenhuma. Mas esses 4 ministros que vão estar, são 4 ministros que eu reconheço assim, a unção na vida deles, né? Primeiro, o professor Raílson, que eu recebi desse homem, meu Deus, sem sombra de dúvida, é um servo, né? Um profeta de Deus. Diego Marquini nem se fala, né? Esse irmão querido aí, a quem nos fala, né? Mateus Aguilar, meu Deus, que foi usado esse ano, assim, para abrir meu ano de 2024, com tudo. Foi usado, assim, milimetricamente, o que Deus usou ele. Talvez ele nem saiba, mas eu estou aqui testemunhando, ele usou datas, ele é muito usado em datas, né? E aquilo nunca tinha acontecido comigo. E ele falou comigo 10 anos atrás. Ele nem sabe o que era 10 anos atrás da minha vida. Exatamente em janeiro de 10 anos atrás, o que estava acontecendo na minha vida, e Deus usou ele. Camila Alcântara, gente. Nem vou falar porque é marmelada aqui, a minha amiga profeta. O pessoal tá perguntando. Né? São pessoas assim com ministério, eu creio, aprovados diante do Senhor Jesus. E fora todas as surpresas, né, do Espírito Santo que vai acontecer através dessa escola. Então, assim, eu indico, né, que vocês estejam presentes, né? Tem muito hotel aqui em Goiânia, vai acontecer no Metropolitan aqui, próximo aqui ao Shopping Flamboyant. Exatamente. Muito de fácil acesso, tem vários flats aqui, tem Airbnb, você pode vir em grupo, você pode vir, né, Diego? Você pode ficar em hotel, você pode ficar na casa do irmão. Quem tem aí o Ministério de Hospedagem já vai abrindo suas casas aí, ó. É isso. Já disponibilizando para os irmãos vir. E eu tenho certeza, meu irmão, que isso vai ser um boom. Isso já está sendo um boom no inferno. Quero te dizer isso. Serão 7 cultos, né, no total. Sim, amém. Tá, sim. A programação, então, são 11, 12, 13, mas vai ser... 11, 12, 13, mas vai ser cultos, né? Então, serão 7 cultos. Isso, sexta-noite, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã. Meu Deus. Mas eu vou sair carregada de certo, né? E no domingo serão 2 ministrações. Vai ser poderoso, vai ser bem intenso. Vai ter música, vai ter louvor, vai ter todas as condições para você chegar lá e se entregar mesmo para a palavra e para o Espírito. E é aberto também para os pastores, não é isso? Para os líderes, né? Pastores presidentes podem entrar em contato comigo. Tanto nesse Instagram como no meu, tem o contato, tem o acesso, tem meu telefone. Vocês podem entrar em contato comigo. E aí os pastores presidentes são convidados mesmo. Ótimo! Que coisa tremenda! Estaremos lá para ser nós queremos acrescentar ao corpo de Cristo, não queremos tirar, né, sugar. O objetivo é envolver para que a gente possa crescer e avançar cada vez mais poderosamente. Certo? Gente, então assim, nós estamos terminando? Nós estamos até que horas? Já está na hora de terminar? Pois é, eu quero agradecer demais, eu falei demais, né? Não. É para te ouvir, ué. Para me ouvir, eu já... E eu sei que Deus, ele vai fazer muitas coisas, Diego. Ele já está fazendo muitas coisas, né? Ele está fazendo na sua vida, ele também está fazendo na minha vida. Coisas assim, que eu nem sei explicar, não posso falar. Eu sei que tudo é Deus. Tudo é a misericórdia de Deus e a graça de Deus e o poder de Deus. Né? Por meio da infalível palavra de Deus. E eu louvo a Deus, meu irmão. Existe uma... Olha lá minha mãe, ó. Fala demais. Dona Dálvara, sempre foi assim? Sempre foi. Mas existe mesmo essa unção que facilita. E andar junto com nesse ambiente coletivo da unção vai colocando tudo em movimento, tudo com velocidade. Então é mesmo algo de Deus, algo sobrenatural. Este ajuntamento santo que nós estamos pretendendo, planejando e vai dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Diego, muito. E essa live vai ficar salva, irmãos. Compartilhe o link. Vai, eu vou daqui a pouco compartilhar. Ela falou, Diego, minha mãe, ó, que eu falei com 1 ano e meio. Olha lá. Só vai parar na glória, dona Dalva. Isso daí só para na glória. Para na glória. Iula, muito obrigado. Manda um abração pro apóstolo Heber. Eu sou Amém. fã de vocês.
Vocês são o que Sim. Depois chama ele também quando você precisar. Conte com ele está disponível. Eu com certeza vou chamar. Eu sou fã de carteirinha mesmo. E eu ainda não sou eu aqui no nosso jantar, hein? Nós precisamos, tá vendo? Nós precisamos mesmo, urgente. Vamos marcar isso daí. Vamos marcar. Depois eu tenho até que falar com a Camila, vou mandar uma mensagem para ela. Manda. Obrigado demais. Abraço para todo mundo. Obrigado para você que ficou aqui nessa live. Compartilhe essas informações. Vai acontecer aqui em Goiânia. Vai ser poderoso. Este é só o primeiro. Vão haver muitos outros, mas esteja no primeiro. Faça parte do início. Verdade. Eu tenho certeza. Né? Faz toda a diferença fazer parte do princípio, eu creio. Isso aí. Glória Muito obrigado a Deus. Estaremos lá. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só sair aqui, né, Diego? Então, você vai clicar no xizinho, no vermelho e acabou. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.